Olá pessoal, cá estou eu de novo. Começarei minha aula falando de dois mitos, um relacionado com a filosofia e outro com a mitologia, tá? O mito da filosofia, vocês conhecem bem, é o mito da caverna de Platão. Vocês sabem que tanto Platão como seu mestre Sócrates sempre buscaram durante toda a sua vida a verdade, tá? Mas o mito que eu vou falar de Platão, ele acreditava na existência de dois mundos, um transitório, o mundo da ilusão, e o outro, o mundo real ou inteligível. Então, ele deixou inserido na sua obra A República, na sua grande obra A República, esse mito da caverna, que explica esses dois mundos que o homem pode viver, ou num ou no outro. Mas antes de rever esse mito da caverna, vou lembrar que Platão tinha 20 anos quando conheceu seu mestre Sócrates, mais velho que ele, 40 anos. Ele gozou da sua companhia, da sabedoria do seu mestre, o Platão, durante 8 anos. Até que ele, vocês sabem muito bem, foi morto após um julgamento que o acusou de corromper a juventude, tá? E na frente de alguns de seus discípulos, ele teve que beber cicuta, morrendo em seguida. Essa história já contei muitas vezes, não vou repetir os pormenores, tá? Após a morte de seu mestre, Platão, vocês sabem também que ele ficou muito mal, retirou-se com outros socráticos e deu início a várias viagens pelo mundo, tá? Sendo que, certa vez, até foi aprisionado e vendido como escravo, sendo resgatado por um amigo que tinha muita condição financeira. Bom, mas retornando a Atenas, ele fundou a sua academia, vocês sabem bem, porque naquele local que ele comprou, aquele bosque que ele comprou para fundar a sua academia, tinha o túmulo de Academos, um herói grego. Então, em homenagem a ele, esse herói grego, Academos, ele deu o nome da sua famosa escola de academia. Mas voltando ao início da aula, contarei agora o mito da caverna, tá? Que vocês conhecem, mas nunca é demais revê-lo. Foi escrito por Platão há 2000 anos atrás, e sua mensagem é: como podemos nos libertar da condição de escuridão onde estamos aprisionados e entrar no mundo da luz. Vamos ver. O mito começa assim. No interior de uma caverna, vários seres humanos estavam de costas para a entrada da caverna. Então, eles estavam acorrentados e olhando para o fundo da caverna. E o que viam eram só sombras projetadas que vinham lá de fora. Então, o que eles viram na vida toda foram sombras. Essas sombras. Mas um desses homens, certo dia, se libertou das correntes e decidiu sair da caverna. Saiu com muita dificuldade, né? A princípio enfrentou obstáculos, ficando até ofuscado com tanta luz que ele viu. Mas depois ele vê a natureza na sua frente, o céu, os pássaros, as árvores, e fica inebriado. Assim ele toma consciência do que ele viveu a vida inteira. Ele viveu vendo sombras, mentiras. Então, se apressa a contar a seus companheiros que eles estão vivendo no mundo da ilusão, da mentira. A verdade está lá fora. A beleza está lá fora da caverna. Ele tenta aconselhar, tenta ajudar a tirar as correntes deles, mas eles acharam que ele ficou louco. Não acreditaram e acabaram matando esse homem que tentou abrir os olhos deles e levá-los para a realidade. Então, o que significa esse mito? É uma metáfora da condição humana perante o mundo. Mostra que a falta de conhecimento é uma forma de ignorância. Tenta explicar esse mito, a ignorância em que certos indivíduos vivem aprisionados pelos sentidos e preconceitos, que são as correntes, tá? Que impedem
de ver a realidade. Esse mito é da filosofia. Todo mundo conhece, foi só uma revisão dele. Agora eu vou falar o mito da mitologia grega, que é muito importante também, foi muito importante na mitologia. É o mito da hospitalidade. Vocês sabem que os gregos faziam constantes deslocamentos. Então a hospitalidade e o acolhimento eram um dever sagrado do cidadão grego. Todos tinham que dar guarida, hospitalidade, acolhimento a quem batesse a sua porta, tá? Em 450 a.C., era considerado crime não ser hospitaleiro na Grécia Antiga. Todos tinham que ser hospitaleiros, fazia parte da cultura grega. Bom, mas agora eu vou contar esse mito da hospitalidade, que é famoso na mitologia grega. Só que antes de eu contar o mito, eu vou falar a origem etimológica dessas palavras, por exemplo, hospedagem, hospitalidade, hospital, hospício, vem de hóspes com H. O que é hóspes em grego? Aquele que recebe. Então, aquele que recebe é hóspes, que vai dar origem, como eu falei, hospedaria, hospital, hospício, etc. E xenos, com X, é um estrangeiro. Xenos é um estrangeiro. Então, quando a gente fala ele tem xenofobia, é aversão ao estrangeiro. Eu falei isso porque muitos estrangeiros batiam a porta dos gregos para pedir hospedagem. Bom, e peregrino, eles eram peregrinos. A história que eu vou contar mostra os peregrinos. O que é peregrino? Peregrino vem de aquele que vem. E agri, é campo, aquele que vem pelo campo. Então, o peregrino, né? Aquele que pede hospedagem. Isso é só umas curiosidades. Agora, a história, o mito que eu vou contar chama-se Baucis e Filemon, tá? Bom, Baucis era uma senhora de idade, casada com Filemon, outro senhor de idade, que moravam lá numa casa bem humilde na Grécia Antiga. Conta-se que certa vez, Zeus e Hermes, seu filho, aquele que tinha as asinhas nas sandálias, o deus mensageiro, ele resolveu chamar seu filho Hermes e, disfarçados de viajantes, famintos, sabe, foram cansados, sujos, resolveram fingir que eram humanos, viajantes, sujos, tudo isso, famintos, para ver onde estava o nível da hospitalidade daquela cidadezinha, tá? Então os dois, com cajado na mão, vestidos humildemente, com fome, sujos, começaram a bater a porta de muitas casas. E eles ficaram horrorizados, porque ninguém lhes dava abrigo, repouso, comida, como fazia parte da cultura grega. Todas as portas se fecharam. Os Zeus disse: meu Deus, como está essa humanidade? Esqueceram do dever da hospitalidade. Já estavam quase desistindo, mas viram uma cabana muito simples, tá? E já estavam exaustos e resolveram tentar. Isso vai ser a última tentativa. Bateram nessa humilde casa e quem os atendeu foi essa senhora idosa chamada Baucis e seu marido também idoso chamado Filemon. Eles, com muita humildade, mandaram os dois entrarem, pediram desculpas pela sua modéstia moradia. O velho trouxe cadeiras para eles se sentarem e ele foi colher rapidinho na sua horta vegetais. E ela, na hora, colocou para cozinhar uma panela esses vegetais. E colocou também, o Filemon, um naco de toucinho que pendia na chaminé. Naquela época, até na minha época, era comum botarem toucinho, carne de porco, linguiça, em cima, né, do fogão da chaminé para curtir. Bom, então, enquanto cozinhava a sopa, o que fez Baucis, a senhora? Colocou água quente no recipiente para lavarem suas mãos. Depois colocou uma modesta toalha na mesa
e colocou também uma caneca de vinho, algumas azeitonas, rabanetes e uns pedaços de queijo. E quando a sopa ficou pronta, mandou todos se sentarem e se servirem. E quando estavam comendo e bebendo vinho, o casal, assustado, viu que cada vez que tomavam vinho, a caneca se enchia de novo. Então, o que eles acharam? Meu Deus, eles não são normais, eles são deuses. O vinho foi servido e a caneca está sempre cheia. Então, o casal de idosos caíram de joelhos, imploraram perdão pela pobreza do acolhimento. Eu sei que vocês são deuses, senão não aconteceria isso. Perdão pela nossa pobreza. E aí, o Filemon ainda falou, nós temos um ganso, nós possuímos um ganso que faz com que tome conta do nosso casebre. Mas vocês são deuses, eu vou matá-lo para fazer honra, fazer um almoço, um jantar no nível de deuses. Mas os deuses, nem Zeus, nem Hermes, deixaram ele matar o ganso. Tá? E confirmaram, nós somos deuses sim. E viemos aqui à Terra para ver como está o acolhimento das pessoas pobres e os andantes pelo mundo. Bom, e só vocês foram hospitaleiros. Por isso, todos os outros serão castigados, menos vocês. Zeus então pediu para acompanhá-los até cima de um monte, onde eles moravam. E segurando seus bastões, tanto Baucis como Filemon galgaram a íngreme subida do monte. E lá de cima avistaram a região toda transformada num lago, com todas as casas submersas. Eles lamentaram muito, porque eles eram muito bondosos, né? Verem toda a sua vizinhança castigada daquela maneira, tá? E aí Zeus falou, vocês, a partir de hoje, serão os guardiães de um templo e vão viver muitos e muitos anos. E foram embora. Então eles ficaram sendo guardiães de um templo. Até que o tempo passou, muitos anos, eles estavam muito velhinhos, e um dia acordaram e viram que estavam os pés, as mãos cobrindo de folhas. Eles estavam sendo transformados em árvores. Em vez de morrerem e serem enterrados, eles estavam sendo transformados em árvores, em duas belas árvores. Os pés viraram raízes e os braços galhos, essas duas árvores ficaram entrelaçadas para sempre. Eram Baucis e Filemon. Ela se transformou numa tília, na árvore da tília, e ele num carvalho. Vou falar por que tília, por que carvalho. Da tília, da flor e da casca, se fazem chás, que têm propriedades terapêuticas muito boas. E a madeira da tília também é usada e utilizada para fazer guitarras e baterias. Então, é uma árvore muito especial. Em Portugal, na Europa tem muito. Aqui a gente quase não vê, mas é porque ela é originária do hemisfério norte, tá? Lá vende até muito chás de tília, tá? Bom, então ela era tília. Muito importante para fazer guitarras, baterias, fazer chás, etc. E ele virou um carvalho, que é uma árvore de grande porte, dura quase 1000 anos. Também é nativa do hemisfério norte. O carvalho virou símbolo da força e resistência. Quantos mais temporais ela enfrentar, mais forte fica e suas raízes se aprofundam mais ainda. E outra coisa importante do carvalho, todo mundo já ouviu falar, a sua madeira é usada em recipientes para guardar o vinho, tá? Que é a madeira. Tentaram outras madeiras, mas a única que não estraga o vinho, pelo contrário,
é o carvalho, é a madeira do carvalho. Então, o vinho fica armazenado, às vezes, anos nas vasilhas feitas de carvalho. E do ponto de vista ecológico, o carvalho também é muito importante, porque as suas bolotas alimentam muitos animais silvestres, muitos. E além das suas bolotas alimentarem esses animais, ainda serve de abrigo e habitat também para outros animais. E vou ficar por aqui. Então, já viram, foi o mito da filosofia e o mito da mitologia. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!